O Deus Marcial que regrediu ao nível 2 Capítulo 66. Capítulo 66. Você foi convocado para o Vale do Fim. Você está na facção demoníaca. Ajude os demônios e conquiste a facção dos anjos. O Vale do Fim era o mapa básico para a missão invadir. O jogo foi direto. Anjos e demônios, duas facções separadas por um rio, usariam 3 vias de ataque, superior, intermediária e inferior, para lançar invasões com 5 jogadores de cada lado. Embora existissem várias estratégias a serem empregadas neste mapa, o padrão na Liga de Prata era colocar 2 jogadores na linha superior, um no meio e 2 na parte inferior. Clarão, clarão. Como Seong Ji-han foi o primeiro a aparecer na base demoníaca, próximo a um poço que expelia lava, os próximos 4 jogadores convocados olharam para ele surpresos. Espere, falta um jogador, hein? Espere, é Sang Ji-han? Ele não acendeu a prata este mês? As reações dos telespectadores não foram muito diferentes das da equipe. Não foi este o primeiro jogo de Seong Ji-han na Silver League? Sim. O que há de errado nisso? Confira a composição da equipe. É o time em ascensão da guilda Iseong. 47, 48, 49, 48, o nível médio é 48. Haha. Como é que um nível 25 é comparado com jogadores de nível ouro? LOL. A equipe ascendente da guilda Iseong, reunida para atingir o nível 50 e ascender ao ouro, era uma equipe formada pelas elites da guilda. Como um jogador que acabou de entrar no Silver poderia ser combinado com eles? Seong Ji-han, enquanto assistia silenciosamente ao bate-papo, esclareceu. Estou no nível 30. Ganhei 5 níveis. Uau! Então os 100 melhores vencedores começam no nível 30? Haha! Como é que íamos saber? É verdade, mas um nível 30 igualado a 48 é uma loucura. Enquanto Seong Ji-han conversava com os telespectadores, o líder da equipe da guilda Iseong se aproximou. Olá, onde você gostaria de jogar? Apesar da considerável diferença de nível, o jogador abordou com cautela. A reputação de Seong Ji-han o precedeu. Qual pista está disponível? Bem, temos uma vaga de mago aberta na pista superior. Dupla superior, espere, nenhum caçador? Jungler, posição onde o jogador opera na área neutra conhecida como selva, fora das 3 principais vias de ataque. A equipe da guilda Iseong trocou olhares e riu. Bem, esta é a Liga de Prata. Monstros na selva são bastante desafiadores no nível prata. Oh, é assim? Sim, você precisa ter pelo menos nível 70 de ouro para entrar na selva. Está claro que Seong Ji-han é um novato neste mapa haha. Então, os jogadores Silver não podem fazer selva? Hahaha, selva prateada, monstros da selva têm pelo menos nível 65. É, no Silver você só segue os minions haha. Os olhos de Sang Ji-han brilharam enquanto ele lia o bate-papo. A selva foi desafiadora na Silver League? Sinto cheiro de conquistas na selva. Tendo gasto quase todos os seus pontos de conquista, ele agora só tinha 1.200 restantes. Era hora de ganhar mais. Embora a ideia de mergulhar na selva em busca de pontos de conquista fosse tentadora, ele decidiu primeiro sincronizar-se com sua equipe e se aclimatar. Está resolvido então, eu irei para o topo. Obrigado. Felizmente, quando Seong Ji-han concordou em assumir a posição aberta, uma expressão de alívio tomou conta do rosto do líder da equipe. Ji-han, eu assisti a partida do top 100 e fiquei muito emocionado com isso, tio. A guerreira designada para a rota superior com Seong Ji-han estava bastante animada. Nunca sonhei que alguém da Coreia ficaria em primeiro lugar. Assisti ao vídeo várias vezes. Me inscrevi e até queria doar, mas o valor mínimo era muito alto, hehe. Seus pensamentos gentis são suficientes, respondeu Sang Ji-han. Então, deixe-me dar uma dica para o vale. Primeiro, ela apontou para um grupo de pequenos demônios marchando pela pista superior. Esses diabinhos, carregando tridentes ou cajados e com sua pele magra, eram os de classificação mais baixa na hierarquia demoníaca. Vê aqueles pequenos demônios? Eles são chamados de lacaios, seja na facção de anjos ou demônios. Estou ciente. Nas ligas superiores, os jogadores podem facilmente massacrar esses lacaios. Mas aqui na Liga Prata eles são tão fortes quanto o nível 50. Você deve sempre trabalhar com lacaios aliados para dominá-los. Ela continuou, quase como se estivesse explicando o jogo para um iniciante. A pergunta inicial de Seong Ji-han sobre o caçador deve ter sido muito chocante para ela. Mesmo que reapareçamos 1 minuto depois de morrer, se não estivermos presentes na rota, nossa rota será empurrada. Portanto, é crucial evitar a morte. Por que ela está explicando demais? LOL. Provavelmente porque ele perguntou sobre o caçador. Ela está tentando incutir nele a mentalidade de um jogador prata. Haha. Haha, verdade. Pense em Silver como lacaios ligeiramente poderosos. Embora tenha demorado apenas 5 minutos para chegar à linha de frente da rota superior, nesse curto espaço de tempo, a guerreira ensinou incansavelmente a Seong Ji-han a mentalidade de um jogador prata. A essência de suas lições era ficar para trás e manter a linha com a onda de lacaios. Seong Ji-han respondeu simplesmente, entendi. Então, eu simplesmente não deveria morrer? Sim, sim. Isso é fácil. Seong Ji-han olhou para a pista da frente.
O exército de diabinhos do demônio e os pequenos anjos da facção angelical estavam em combate. Os anjos, com seus rostos obscurecidos pela escuridão e vestidos com vestes brancas imaculadas, eram tão pequenos quanto os diabinhos, mas sua batalha foi feroz. De repente, sons explosivos soaram quando os servos magos de ambos os lados atacaram uns aos outros, causando explosões poderosas. Enquanto a guerreira se protegia com sua armadura, ela se virou para Sang Jihan assim que as explosões cessaram. Tudo bem, agora que a explosão acabou, vamos avançar com cuidado, Num piscar de olhos, Seong Jihan correu para a frente. Você tem que ser cauteloso, ela gritou, tentando segui-lo. Mas para sua surpresa, Sang Jihan já havia atingido o calor da batalha. Ariel. Uma sombra envolveu o braço esquerdo de Sang Jihan e uma voz vinda da sombra disse: espada. A sombra então se transformou em uma espada escura e sinistra na mão de Sang Jihan. O eclipse da espada sombria. Embora parecesse leve, parecia imensamente pesado. Sua forma era como uma espada verdadeira, mas parecia que poderia derreter a qualquer momento. Em toda a sua experiência com diversas armas, ele nunca havia encontrado uma arma tão difícil de controlar. É por isso que lhe disseram para investir na habilidade sombra da espada. A reprimenda de Ariel ecoou no eclipse. Como ousam ser tão inferior, sem sequer investir em estatísticas de sombra de espada, ousar empunhar o eclipse? Ele nem seria capaz de balançá-lo corretamente. Mas talvez seja necessário experimentá-lo para compreender. Ariel pensava assim, mas é bastante utilizável. Seong Jihan murmurou enquanto inspecionava a espada. De repente, a arma sombria solidificou-se em uma forma de espada definitiva. O que? Ariel ficou surpreso. Como pode uma criatura de nível tão baixo? Ele poderia realmente já estar controlando a espada das sombras? Não. Ele deve estar forçando a espada a manter sua forma contra a sua vontade. O controle adequado não deveria ser possível. Mas, mais uma vez, suas suposições se mostraram erradas. Com um movimento rápido, a espada de Sang Jihan cortou o ar, deixando um rastro de energia de espada que passou pelos lacaios inimigos. E então, os anjos que estavam lutando ferozmente contra os demônios de repente congelaram antes que seus corpos se desintegrassem em fumaça. Foi uma demonstração perfeita de esgrima. Seong Jihan destruiu os anjos às seclas com uma destreza que deixou Ariel sem palavras. É preciso ter pelo menos 40 pontos nas estatísticas de espada sombra para exercer o eclipse. Seong Jihan estava compensando sua falta de estatísticas com uma manipulação excepcional de poder mágico. É por isso que o corpo principal investiu tanto nele. Ariel estava cético em relação ao pesado investimento em Seong Jihan, sem entender por que seu título de divindade era tão importante. Mas neste momento, a sua decisão parecia justificada. Ele é bastante habilidoso para uma criatura de nível inferior. Ariel ajustou sua avaliação de Seong Jihan do nível mais baixo para apenas um nível inferior. A guerreira olhou, claramente incrédula, para o espetáculo que se desenrolava diante dela. Cada golpe da espada de Seong Jihan resultou em anjos sendo divididos ao meio, sem nenhum capaz de desviar seus ataques. Eu não deveria ter dado esse conselho, ela pensou, com as bochechas vermelhas de vergonha. Aconselhar um jogador tão poderoso a ser cauteloso fez com que ela se sentisse deslocada, especialmente sabendo que o público do canal de Seong Jihan poderia estar assistindo. No entanto, as reações do público estavam longe de suas preocupações. Haha, ele está apenas dominando sozinho. Os jogadores adversários não conseguem nem sair da torre. Haha. A saúde da torre já caiu pela metade? Eles devem estar chorando. Tão intenso. O jogo na pista superior estava progredindo de maneira unilateral. Os lacaios da facção angelical foram instantaneamente aniquilados ao chegar à linha de frente. Os lacaios da facção demoníaca permaneceram ilesos, permitindo-lhes atacar a primeira linha de defesa do inimigo, a torre. O feixe branco da torre da facção angelical era potente o suficiente para matar instantaneamente. Mas com um atraso de disparo de 3 segundos, quanto mais aliados sobrevivessem, mais dano eles poderiam causar à torre. Pários. Já não podemos ser empurrados para trás. Os dois jogadores adversários se concentraram apenas em afastar os lacaios perto de sua torre, mas eles lutaram para eliminá-los rapidamente, resultando na destruição de sua torre quase pela metade. Por que Seong Jihan não está atacando a torre? Em Silver, personagens corpo a corpo geralmente não atacam torres. Se você não tiver sorte e for atingido pela viga da torre, será morte instantânea. Mas ele está além do nível prata. Ele não deveria atacá-lo? LOL, onde você viu um jogador de nível prata aniquilar lacaios com um único golpe? Então por que ele não está atacando? O público expressou sua confusão com a decisão de Seong Jihan de não atacar diretamente a torre. Dadas as suas habilidades que ultrapassavam o nível prata, ele poderia facilmente causar danos significativos à torre. Mas é claro que Seong Jihan tinha um plano. Você subjugou 50 lacaios. A divindade reconhece sua destreza e concede uma bênção a você. Todas as suas estatísticas foram aprimoradas em 20%. Perfeito. No mapa Valley, cada vez que um jogador derrota 50 lacaios, ele recebe uma bênção divina. A bênção foi um imenso buff que melhorou as estatísticas em 20% de uma só vez. Seong Jihan sentiu seu corpo ficar mais leve e plantou eclipse no chão.
Com este power-up, ele deveria ser capaz de invocá-la. Ariel, manifeste. Com um som suave, a espada sombria Eclipse se transformou em uma aura sombria, que logo assumiu a forma de um pequeno elfo negro, alcançando apenas os joelhos de Sangue Jihan. Por que você me ligou? Quanto tempo você consegue permanecer manifestado? Supondo que estou muito longe e não posso fornecer mana. 3 minutos. No entanto, graças ao presente, são possíveis até 7 minutos. O efeito sombra da lua foi bastante útil. Sangue Jihan acenou com a cabeça e continuou seu questionamento. Você pode participar de batalhas? Claro. Bom, então tente se envolver em algumas brigas aqui. E você? Em resposta à pergunta de Ariel, Sangue Jihan sorriu e apontou para a floresta. Estou indo para a selva.